presença de Deus está muito forte aqui. Amém? E pode melhorar. Se você se contentar com uma caneca, se você trazer uma jarra, ele enche. Se trazer um balde, ele enche. Se você trazer uma caixa d'água, ele enche. E se você vir com um caminhão-pipa para sair aguando a cidade inteira, ele também enche. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito do Espírito Santo. No domingo passado nós falamos acerca da pessoa do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a liderança do Espírito Santo. Amém? A liderança do Espírito Santo. Mas antes, deixa eu falar para você o que não é liderança do Espírito Santo. A primeira coisa que não é liderança do Espírito Santo é transcendencialismo. É quando, pelo fato de eu ter um pouco mais de oração, de jejum, um pouco mais de sensibilidade, eu pensar que eu já sou um ser transcendente, um ser angelical, um ser espiritual. Uau. O problema do transcendencialismo é que as pessoas que se inclinam para essa questão, elas se acham mais espirituais que as outras. E isso é muito perigoso. Não tem coisa mais perigosa do que o orgulho, do que a arrogância, do que a vaidade. A segunda coisa que não é liderança do Espírito Santo é separatismo. É você, porque acha que é santo, se separar dos pecadores. Quando isso acontece, a pessoa passa a ser sal apenas no saleiro, só aqui dentro. E ela vê a igreja como lugar de escapismo, e não como um posto de combustível, onde ela tenha o seu tanque espiritual cheio e sair pela rua, irmãos, gastando esse combustível. Você nunca vai ver em posto de combustível estacionamento para que os carros fiquem lá parados. Então, eu quero ler com você acerca de Romanos capítulo 8, versículos 9 e 13. Mas antes, deixa eu falar para você o que é você ter uma vida liderada pelo Espírito Santo. É você, embora sendo um pato criado num galinheiro por galinhas, junto com pintinhos, você sabe que lá no fundo, uma voz dentro de você diz no seu ouvido: você não é pinto, você é pato. Você nasceu para nadar e para voar. E é claro que todo pinto criado em galinheiro, no galinheiro da religiosidade, quando ele veja um pato voando, ele acha que isso é vaidade. E quando ele veja um pato nadando, ele acha que isso é loucura. Ele fica pensando: vai se afogar, vai morrer. Toda pessoa que vive no natural, irmão, com uma mentalidade de pinto, essa pessoa, ela tem medo do sobrenatural. Por isso que ela se mantém no natural, porque é mais controlável. O sobrenatural você não controla. Você não controla o Espírito de Deus, você controla o seu espírito. Amém? Então Romanos capítulo 8, versículo 9 nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, da carne, vivereis. Amém? Estenda sua mão para cá, por favor. Libera uma palavra de oração para a minha vida. E que Deus possa estar tocando no seu coração de maneira poderosa, através dessa palavra. Da mesma forma que nós fomos tocados no culto da manhã, pela palavra do pastor Edson que ministrou. Pai, eu recebo essas orações, porque eu preciso delas.
Eu sei que essas orações me alinham, essas orações tiram de mim a preocupação e a autossuficiência e o autocontrole humano. Eu não quero controlar esta mensagem, Senhor. Eu quero ser controlado pelo Teu propósito, eu quero ser controlado pelo Teu Espírito. Para que a minha pregação não seja só informação. Eu não estou aqui como um palestrante nem como um coach. Eu estou como um pastor, como um profeta, como um homem de Deus, como um canal espiritual, para transmitir algo que vá além da letra. Porque a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. Que os teus filhos possam ser tocados de forma sobrenatural. Espírito Santo, toca onde eu não consigo tocar, entra onde eu não consigo entrar, haja onde eu não consigo agir. Em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus. Liderados pelo Espírito Santo. Coloca para mim Romanos 8 e 9. A Bíblia começa dizendo: vós porém não estáis na carne. Quem que Paulo está dizendo que não está na carne aqui? Os cristãos da igreja de Roma, e consequentemente os cristãos do MTR, que estão aqui me ouvindo. Nós não estamos na carne, ou seja, a igreja liderada pelo Espírito Santo, ela não é guiada pela velha natureza humana. Porque é o seguinte, irmão: ou o Espírito nos controla, ou a nossa carne nos descontrola. Ou o Espírito nos governa, ou a nossa carne nos desgoverna, nos tira fora do trilho, e consequentemente fora do destino para onde Deus está nos levando. Paulo disse: vocês porém não estão na carne, vocês estão no Espírito. Quando você lê o capítulo 8 de Romanos, você vê que a palavra, o nome Espírito, se tornou um nome próprio. Aparece 21 vezes só nesse capítulo 8 de Romanos. Paulo fala muito sobre carne e espírito. Paulo fala muito sobre essa luta maniqueísta entre as nossas duas naturezas, a carnal e a espiritual, a humana e a transcendental. E aqui ele fala do Espírito de forma assim muito abençoada. Ele fala sobre ser liderado pelo Espírito Santo, e isso só é possível estando nele. Isso é mais do que ter ele, é estar nele. Não é apenas ele estar em nós ou conosco, é nós estarmos nele. Por isso ele disse: vós não estáis na carne, vós estáis no Espírito, estar nele. E ele diz: então, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então a condição para a liderança do Espírito Santo é sermos a sua habitação. Nós não somos uma pousada, irmãos, de domingo à noite, onde o Espírito Santo vem sobre nós, a gente sente um arrepio, sente um chorinho, e depois ele sai. É habitação, é morada, é todos os dias. Quem está me entendendo aqui? Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo. E o ser templo é mais do que casa, porque a casa é onde o Espírito Santo quer morar. Agora templo é onde ele quer ser adorado. Amém? Você se escandalizaria se o louvor dessa noite cantasse uma música secular? Eu me escandalizaria. Se eles tocassem uma música, sei lá, do Mano Brown, alguma dessas aí que você está vindo à sua mente, você se escandalizaria, você iria embora assim pensando: pá, o povo está perdido. Então, irmão, tudo aquilo que eu não posso escutar aqui dentro desse templo, o Espírito Santo não quer que eu escute nesse templo também. Ele também não quer escutar nesse templo. Então, se tivesse alguém vestido aqui de maneira imprópria, então se você se escandalizaria porque uma pessoa está vestida aqui de maneira imprópria, aqui no altar ou dentro do templo, o Espírito Santo também não gostaria de estar dentro de um templo vestido de maneira imprópria, num lugar inadequado. Então ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que ele não só dá uma visitadinha assim de vez em quando, você sente um arrepio, um chorinho, depois de uma música bonita. Aí o Paulo continua dizendo: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, nós não somos dele se ele não nos lidera,
se Ele não exerce monopólio sobre nós, se Ele não vem sobre nós, e se Ele não tem tudo que é nosso, não tem nós de forma totalitária. João capítulo 14, versículo 17 está escrito: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Irmão, uma pessoa mundana, ela não recebe essa presença, ela não recebe esse Espírito. O mundo não pode receber, e Jesus explica aqui em João 14, porque o mundo não o vê e nem o conhece. Aí você pode pensar, mas eu também não vejo, pastor, eu nunca vi o Espírito Santo. Tem certeza, irmão? Olha para alguém do seu lado aí. Esse ser do seu lado aí foi criado, apesar da chatice às vezes, ele foi criado à imagem e semelhança do Espírito Santo. E Paulo diz, o mundo não pode receber porque não conhece. Ei, alô, aquilo que eu não conheço eu não acesso. Se eu entregar meu celular aqui, irmão, você não vai conseguir abri-lo. Só a Manu, as meninas tudo da mídia e mais uns 50 aqui na igreja. Mas a grande maioria não sabe que a senha é 10, 20 e 30. Não sabe. Então, se você não conhecer a senha, você não acessa. Então, se você não conhecer o Espírito Santo, você não desfruta. Aquilo que você não conhece, você não desfruta. Quem está me entendendo aqui? Aí ele disse, olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está com e em. Ele está conosco, nos guiando, mas está dentro de nós, nos convencendo e nos convertendo. Amém, gente? É esse Espírito que diz, ó, até aqui você fez isso, daqui para frente eu não quero que você faça mais. Você agora vai para um outro nível, e você vai renunciar até o que não é mais pecado, porque eu quero te usar de maneira diferente. E com quem eu tenho projeto diferente, eu exijo renúncias diferentes. É por isso que tem um monte de gente que pode e você não pode. É por isso que tem um monte de gente que faz, mas você não faz. É aquilo que a tua mãe já dizia, você não é todo mundo. E você ia para o quarto, igual o Chaves. Mas não adiantava, você não é todo mundo, não vai sair pronto. Amém? Versículo 13 diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ou seja, quando nós alimentamos a nossa carne, irmão, o nosso espírito morre de fome. O nosso espírito enfraquece. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, nós não vamos conseguir neutralizar as obras da carne, irmão, as obras do corpo, se não for através do Espírito. É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz, porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, 3 pecados relacionados à promiscuidade sexual. Depois vem outros dizendo que idolatria, competição, bebedice, fornicação, né? Ter relação sexual. Lá no final do versículo 21, Paulo disse, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele começa o versículo 22 dizendo, mas o fruto, não é os frutos, é o fruto, é uma laranja com 9 gomos. O fruto do Espírito é amor, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Enfim, ele lista ali 9 gomos desse fruto. Então, você não consegue ser você na sua melhor configuração se não for com a ajuda do Espírito Santo. Você não consegue ser você na sua melhor versão da imagem de Deus se não for através do Espírito Santo. Você não consegue. Você é o lobo de você mesmo. Então, não ofereça a Deus a tua alma se você não está disposto a sacrificar teu corpo. Pastor, por que você jejua? Porque você gosta. Eu amo, irmão. Fica 7 dias sem comer. Eu amo isso. Eu sou sadomasoquista. Eu gosto de sofrer. Aí todo dia a Márcia me chicoteia no jejum, que eu amo sofrer. Não é nada disso, irmão. É que eu entendo que não adianta oferecer a Deus a minha alma se eu não estou disposto a sacrificar o meu corpo.
É esta a briga dos casais, porque a mulher quer que o marido fique dentro de casa, e ele diz: pra quê? Se tu não quer me usar. Mas eu quero que tu fique, eu casei, foi contigo. Aí ele começa a apelar: mas eu boto comida, eu pago água, eu pago luz. Ai, que tudo, parabéns para ele. Mas ela colocou uma aliança no seu dedo, porque ela quer o seu corpo, mesmo que ela não vá usar. Elas não usam, irmão, mas ela quer que você fique em casa. Elas gostam que você fique em casa. Para quê? Para fazer o que o peixe faz? Nada. Mas é para ficar em casa. O Espírito Santo, irmão, ele procura o teu corpo. Por isso que Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 12, versículo 2, diz, não, versículo 1: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso 3 no culto. O vosso como culto racional a Deus. Versículo 2: e não vos transformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De novo, corpo, cérebro, cabeça. Aleluia, glória a Deus. Então coloca para mim 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: olha, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Na minha tradução aqui fala: não aceita as coisas de Deus, do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Lari, diz assim: o homem natural não aceita, não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, pois parece que é loucura. Olha como você precisa viver no Espírito, irmão. Não as pode conhecer, porque se discernem espiritualmente. O versículo 15, por favor, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. O que Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto? E Paulo enfrentou muita dificuldade com a igreja de Corinto. Por quê? Porque era a igreja mais cheia do Espírito Santo. Conforme ele diz em 1 Coríntios 1:7, ele diz: olha, nenhum dom falta para vocês. Mas se você analisar os 15, 16 capítulos de Corinto, não estou lembrado agora se são 15 ou 16, em cada capítulo Paulo precisa tratar de um problema naquela igreja. Então, irmão, espiritualidade sem sabedoria vira vaidade, vira showman. Profetas que não sabem administrar a sua unção viram divindades humanas. Mestres que não sabem administrar esta unção, irmão, vira arrogante, não quer mais ouvir ninguém que está começando. Então, irmão, para que o homem natural, ou seja, um homem não liderado pelo Espírito Santo, para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. É loucura orar, é loucura. Como é que uma pessoa consegue, irmão? Na última vigília eu quase saí daqui desviado, porque a gente teve 4 horas de reunião, abrimos espaço para meia hora, pois um percentual muito grande preferiu trocar a oração por café, por bater papo. Isso que a gente diz, está proibido conversar com humanos. Adoram o microfone, adoram o altar, adoram. Ah, pastor, que vigília boa. Irmão, vigília sem oração não é vigília. Se você não aguenta falar 20 minutos com Deus, o homem natural é pior do que o homem carnal, porque o homem carnal, ele se sente em débito com Deus. Agora o homem natural não se sente em débito nem com Deus e nem com o diabo. Ele só vive o natural, ele não acessa nem uma coisa nem outra. Ele não peca gostoso, mas não vive profundamente na presença de Deus. Então o mundo espiritual para ele é loucura você dizer que você ora algumas horas todos os dias, é loucura você dizer que você já leu a Bíblia quase 20 vezes, é loucura você dizer que vai fazer um jejum, é loucura. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Músicos naturais, eles pensam que quando eu canto aqui, na última música eu estou competindo com eles, eu estou querendo mostrar para eles que eu consigo imitar a voz do Fernandinho. Você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada, irmão. Entra no Espírito. Eu estou aqui para conduzir a igreja a um lugar de adoração,
Eu estou aqui para conduzir a igreja a um lugar de sensibilidade em Deus, para ajudar você, para ajudar o músico. Eu estou aqui, meu irmão. É por isso que quando você vê alguém pregando, você não me vê eu dando rolezinho, tomando aguinha, indo no banheiro, não. Eu fico vidrado aqui. Pergunto se o pastor Edson, se ele me viu levantar de manhã, no período que eu estava pregando. Por quê? Porque eu sei que Deus pode usar quem Ele quiser. E eu não sou natural, eu sou espiritual, assim como você. Tem mais alguém espiritual aqui, irmão? Então o homem natural, ele interpreta tudo pela ótica humana, da lógica, do racional. Tudo é natural, tudo é interpretação. Um músico natural, um pregador natural, uma pessoa natural, é tudo na lógica, é tudo cronometrado, é tudo no racional, na ótica humana. Mas Paulo fala ali a respeito do Espírito. Mantenha o texto para mim, Lari, por favor. Paulo fala ali no último versículo, acho que é o 15, diz assim: mas o homem espiritual, ele discerne bem tudo. O homem espiritual, irmão, ele tem discernimento de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela bate o olho na pessoa assim, é como se fosse um raio-x, sabe? É por isso que às vezes a mulher, ela é mais... Você sabe por que dá mais mulheres do que homens nos cultos de mulheres e de homens? Porque as mulheres são mais sensíveis. É a natureza dela, elas são mais sensitíveis, elas são mais sensíveis, elas têm uma sensibilidade mais aguçada que o homem. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele era sustentado por mulheres e não por homens. Então, a mulher, irmão, é igual ao miojo, com 30 segundos na presença já está molinha, já está se quebrantando. E quando Jesus não derruba, elas se jogam. Porque elas querem viver algo que nunca viveram, elas querem entrar no sobrenatural. Você vê 10 mulheres profetizando numa igreja, para você ver um homem profetizando. E homens, ó, se aligerem, porque o que Deus está levantando de pregadoras nesses últimos dias, porque elas têm sensibilidade, autoridade, quebrantamento. Tá bom, chega de encher a bola de vocês também. Então, o homem espiritual, irmão, tudo fala para ele. Esse dia um irmão foi lá, eu tenho um pé de jabuticaba na frente da minha sala. Aí um irmão teve lá, disse: sou pastor, eu tinha um pé de jabuticaba. Cara, ficou um monte de tempo que não deu fruto nenhum. Aí me ensinaram que tinha que bater naquele pé. Eu dei uma sova naquela árvore. Pastor, pô, não é que começou a dar jabuticaba? Eu já fiquei assim, ó. Ele olhou para mim e disse: peguei. Eu disse: eu também peguei. E eu vou pregar primeiro que você, porque eu tenho mais acesso. Eu sou o pastor da igreja. Irmão, tem crente, irmão, que às vezes tem que tratar igual a pé de jabuticaba, irmão. O couro tá pegando aí, filho, tá? Tá doendo? Hã? A varinha tá pegando de Jeová? É para você voltar a dar fruto, irmão. Para você voltar a fluir. Para você voltar para um lugar onde você nunca deveria ter saído. Amém? Eu estava com o Vaelto e a Karine lá na Nova Petrópolis, numa roça de morango, eu fazendo vídeos ali, e de repente eu percebi, já falei isso aqui, eu percebi que os morangos eram tudo assim, ó, uma altura dessa aqui, distante da terra. Aí eu disse: por que os morangos são tudo distantes da terra? Aí o cara veio e disse: olha, não, é porque assim, ó, o morango, ele vem da terra, mas a mesma terra que deu vida a ele, mata ele se ele continuar em contato com a terra. Gênesis 2:7 diz que você veio do pó da terra, mas você não pode mais continuar na terra, irmão. Amém? Aleluia. Eu já falei aqui que quando andei de avião, eu percebi que o avião não tem retrovisor, porque só precisa ter retrovisor para olhar para trás quem anda na... É por isso que você olha tanto para o teu passado, para os teus traumas, para as tuas perdas, para as tuas crises. Quando você começar a viver nas regiões celestes, conforme Efésios 2:6, você vai parar de olhar para trás. Você não vai mais deixar a terra matar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Essa é a hora, irmão, dá vontade de fechar o notebook e dizer: ó, pronto, não pegue mais. Que nem precisava mais, irmão, com uma lição desta, nem precisaria mais pregar, querido. Eu estava passando uma crise financeira lá em Florianópolis, trabalhava na loja de Isabel, a mais simpática, por isso que eu sou bem simpático.
E aí eu estava olhando, eu estava numa crise, estava com uma raiva de Deus, irmão. Eu disse: tu é macho, desce aqui embaixo. Estava com raiva de Deus, eu queria dar um sacarcão nele, igual Jacó deu. Saiu mancando, mas que deu deu. Então, aí eu fiquei olhando assim, e de repente estava aquelas pombinhas ali na Praça 15, tentando comer alguma coisa, e eu olhando para elas, com vontade de chutar essas pombinhas também. Aí de repente veio um senhor, não tinha crachá, não tinha guarda-pó da prefeitura, e começou a jogar milhinho para elas, e elas hashtag, tamo junto. Aí o Espírito Santo falou assim no meu ouvidinho, ó: precisa falar mais alguma coisa? Eu disse: que quando a gente está carnal, irmão, a gente não perde a sensibilidade. Deus disse: ei, se o meu Pai cuida das aves do céu, que hoje existe, amanhã não existe mais, você acha que Ele não cuida de você, que tem uma alma eterna? Você acha que Ele te trouxe aqui para Florianópolis para você morrer? Não, Ele te trouxe para te crescer. Ele quer acabar contigo, com a tua raça, para que um dia, quando Ele começar a te exaltar, tu lembre do processo e entenda que processo sem sucesso é casca de banana, irmão. Sucesso sem processo é casca de banana. E Deus me disse: eu estou cuidando de ti, meu filho. Eu estou cuidando da tua vida, eu estou te tratando. Eu nem sonhava, irmãos, que eu seria pastor de uma das igrejas mais relevantes desta cidade. Então, irmão, quem é espiritual, tudo fala. Eu sei que tem homem que não gosta, a mulher vem: tive um sonho, lá vem ela, de novo. Irmão, tudo fala para quem é espiritual, querido. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo. Preste atenção, em nome de Jesus. Amém. Atos, não vou ler Atos nada. Não vou ler. Quantos quer que eu leia? Então eu vou ler. Eu não assisto o Gaudêncio. Atos capítulo 20, coloca para mim na tela aí. Atos capítulo 20, versículos 22 e 23. Diz assim: agora eis que, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Eu não sei o que vai acontecer. Senão, versículo 23, o que o Espírito Santo de cidade em cidade quem está no culto aqui, que me aguardam, o que? Prisões e tribulações. Paulo está dizendo: eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, porque quem é liderado pelo Espírito Santo de Deus, se permite ser surpreendido por Deus. Diga para alguém do lado: Deus vai surpreender você, se prepare. Quem é liderado pelo Espírito de Deus não tem medo de ser surpreendido, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Romanos 8 e 28, todas as coisas, todas não, começa assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles, bata no peito, que amam a Deus e que são chamados, não empurrados, mas chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem, o bem e o dinheiro e o bolsinho vazio, irmão, o filé mignon e o filé nenhum, a macarronada e o macarrão nada, tudo contribui. Pastor, mas a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Exatamente, nada faltará, nem saúde, nem doença, nem sucesso e nem alguns fracassos de vez em quando, porque ninguém nasce grande. Nascer grande é anomalia. O que nós não podemos é morrer pequeno, porque morrer pequeno é atrofia. Deus vai fazer você nascer pequeno e você vai crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Esses dias eu estava irritado com Deus, eu perguntei: por que o Senhor tem prazer de me fazer sofrer? Ele me respondeu: porque eu não quero que o teu ministério cresça mais por fora do que você tem crescido por dentro.
Eu não quero que o ministério do teu reino cresça mais do que você, Jean. Então Deus nunca vai deixar o que você tem crescer mais do que você. Se você não está crescendo mais do que aquilo que Deus está te dando, você vai começar a perder. Então amadureça e comece a ser espiritual, para crescer mais por dentro que por fora. É por isso que tem crente que não sabe administrar dinheiro, tem crente que não sabe administrar oportunidades, tem gente que não sabe administrar talentos, tem gente que não sabe administrar dons, tem gente que não sabe administrar aquilo que Deus dá para ele, para ela, né? Versículo 23 diz: senão que o Espírito Santo testifica que me aguarda, que me espera de cidade em cidade. Mantenha o versículo para mim, minhas lindas. Isso. Versículo 23. Que vem o quê? Deus falou comigo. Falou o quê, irmão? Deus está vindo trazendo ao teu encontro. Eis que eu te digo. O quê? Prisão e tribulação. Não, isso é o Satanás. Isso é coisa do diabo. Irmão, Paulo, das 13 cartas que Paulo escreveu, 4 foram na prisão. Quando você lê a biografia de Nelson Mandela, você observa que Nelson Mandela, ele contribuiu mais para a África do Sul, preso como presidiário do que como presidente. Porque o que preocupa a Deus, irmãos, não é você estar atrás de uma grade. O que preocupa a Deus é você ser preso por uma grade invisível da religiosidade, da crença limitante, do medo que está aí bloqueando o teu crescimento. Deus quer jogar para fora o que Ele colocou aí dentro, e você está se olhando no espelho e se julgando, dizendo: eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Aí Deus diz: não tem a ver contigo, tem a ver comigo, tem a ver com eu vou usar você, eu vou usar você. Essa é a hora que você diria um amém. Então diga comigo: prisão, diga cadeia, porque Deus tem a sala de aula e a cela de aula. A cela de aula onde você vai crescer, na prisão. Deus deu um sonho para José no capítulo 37 de Gênesis, mas no capítulo 40 Deus usa José na prisão para interpretar o sonho de um copeiro. Sabe quando que Deus vai começar a realizar o sonho que Ele deu para você? Depois que você parar de dar desculpa da prisão e começar a ser um agente de Deus mesmo na prisão. Amém? E outro detalhe: nessa prisão você vai ajudar a pessoa que depois vai se esquecer de você. Porque se o copeiro lembrasse de José, seria para ele assumir a vaga do quê? De padeiro que tinha sido morto. O copeiro diria: olha, lá na prisão tem um menino abençoado, ele não tem experiência, mas ele vai dar um bom padeiro. E aí José ia ter uma oportunidade para ser padeiro. Mas Deus não tinha propósito na vida de José para ele ser padeiro. Deus tinha propósito na vida de José para ele ser governador. Se Deus está fechando algumas portas para você, se Deus está permitindo que algumas pessoas se esqueçam de você, entenda, Ele não esqueceu, e na hora certa Ele não vai deixar você entrar numa porta que Ele não abriu, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. Quem acredita nisso, aplauda o nome do Senhor. Então não reclame. Aleluia, glória a Jesus. Deus dá uma visão para Paulo: passa a Macedônia, Paulo, vem fazer uma conferência aqui na Europa. Paulo foi, chegou lá, foi preso. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas, mesmo preso, oravam e cantavam. Não inverta essa ordem: oravam e cantavam, oravam e pregavam, oravam e faziam a obra. Primeira oração. E perto da meia-noite veio um terremoto e abriu todas as portas. Deus vai permitir que uma porta se feche na sua vida, para que depois, através da sua oração e da sua adoração, Ele possa abrir todas as portas, não só para você, mas para todos aqueles que estiverem no mesmo ambiente que você. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. E ali em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, nasceu a igreja da Europa. No versículo 30 o carcereiro diz: Senhores, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu acho que Paulo deu para ele: você não tem que fazer nada, você só tem que aceitar o que já foi feito por você na cruz do Calvário.
Paulo fala no versículo 31 do capítulo 16 de Atos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não só tu, mas a tua casa. Ei, diga para alguém do lado: Deus não esqueceu da tua casa. A bênção de Deus é completa. Mas não é só prisão, também tinha tribulação. A palavra tribulação no grego vem de uma palavra chamada tribulon, que era uma máquina. Era uma máquina que os antigos usavam para moer o trigo e separar o trigo da palha. Tribulon. Diga comigo: separar trigo da palha. É para isso que serve a tribulação. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, dizendo que a tribulação produz paciência. Quem aqui já orou a Deus pedindo paciência? Não faça isso. A tribulação já vai vir, irmão, mesmo você não pedindo. Já vai vir, é de brinde, faz parte do processo lapidatório de Deus. É uma das cadeiras da universidade de Deus. Tribulação, separar, extrair o de melhor que há em você, separar você dessa casca, dessa palha. Amém? Tribulação. Aí Paulo fala no versículo 4 do capítulo 5 de Atos. Ele diz o seguinte: só que a paciência também produz experiência. Diga para alguém do lado: aí faz parte do processo. Tribulação, dor, sofrimento, perda, gente chata na sua vida, pessoa querendo te julgar, pessoa querendo falar mal de você, querendo te sabotar. Tudo isso faz parte do processo para te trazer paciência, e com essa paciência você terá a experiência. Irmão, se prepare para viver a maior experiência da sua vida antes que 2023 termine. Se prepare. Alguns não estão acreditando, mas se prepara pela minha fé, irmão, pela minha fé. Se prepare para Deus surpreender a sua empresa, para Deus surpreender o teu ministério, para Deus surpreender a tua saúde, para Deus surpreender os teus sonhos antes que 2023 se encerre. Deus vai te dar uma experiência que você nunca teve. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Se prepare para realizar sonhos. Amém. Irmão, porque na provação você conhece Deus, na tentação você conhece o diabo, na tribulação você se conhece. E é importante que você se conheça. É importante que você conheça a sua vulnerabilidade, a sua limitação, porque é isso que vai levar você para a oração, para o jejum, para a dependência de Deus. É isso que vai tirar o controle da sua mão. Se prepare. Liderança do Espírito Santo, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, coloca para mim. Diz assim: quem tem ouvidos, não é orelha, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às, plural, igrejas. Mas o versículo não para aqui. Olha aqui para minha gravata. Quando você lê o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, 7 vezes tem essa mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Em 4 das 7 vezes, só está assim, termina o versículo. E em 3 dessas 7 vezes, tem uma continuação, tem uma promessa. Olha o que diz, está escrito ali: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Diga para alguém do lado: em Serra não tem paraíso, irmão. Você nunca vê paraíso no Novo Testamento na terra. Sempre, as 3 vezes que você vê paraíso no Novo Testamento, é sempre no céu. Amém? Amém ou não amém? Todas as 3 vezes é sempre no céu. Quer viver no paraíso, irmão? Só morrer. Já está resolvido. Ele disse: tem uma árvore da vida, que o Adão preferiu trocar pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida está lá no paraíso. Se Paulo tivesse lendo com alguém esse texto, Paulo diria assim para a igreja: gente, eu vi essa árvore, eu fui no 3º céu. Eu vi essa árvore lá, é real, ela existe.
Essa árvore da vida é o seguinte: depois que come ela, nunca mais morre. Vai acabar esse dilema, esse medo da morte, esse luto. Apocalipse no capítulo 2, versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça. Versículo 11, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Se você ouvir o Espírito Santo, você não vai receber o dano da segunda morte. A primeira morte aconteceu lá no Éden, morte espiritual, que Jesus resgatou na cruz do Calvário. A terceira morte, a segunda morte, vai acontecer em Apocalipse 20, que é a morte eterna. Pastor, quantas mortes existem na Bíblia? 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quem morre fisicamente, estando morto espiritualmente, vai morrer eternamente, não tem mais chance. Não tem purgatório, não tem encarnação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Jesus aqui está dizendo: aquele que ouvir o que o Espírito Santo está usando os pastores todo domingo à noite para falar com as igrejas, eles não vão passar por essa segunda morte. Se tiver 2 aqui que não vai passar por essa segunda morte, um sou eu. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Aleluia. Versículo 17 ainda do capítulo 12 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Se aqui na terra você recebeu apelidos negativos: bêbado, velhaco, adúltero, linguaruda, sei lá, você vai receber um novo nome lá no céu. Só você vai conhecer, e aquele que vai te dar esse novo nome. Amém, aleluia. Então comece a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo está falando? Irmão, seja espiritual, seja sensível, escute. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de quando eu comecei a ouvir, a voz do Espírito Santo. A primeira vez eu estava numa danceteria chamada Babilônia. Minha esposa na minha frente e eu aqui, ó. E ela para, que vai trocar o pescoço daqui a pouco. Eu disse: fala isso que você é branquela, você não tem o gingado. E eu, no meio daquele gingado, ouvi uma voz: irmão, pastor, como é que você sabe que é o Espírito Santo? Pergunta se o diabo vai falar isso, ó. Meu filho, este lugar aqui não é para você. No meio de uma danceteria. Irmão, para quem não sabe, o nome Babilônia no grego quer dizer confusão, mas no hebraico o nome Babilônia quer dizer porta de Deus. E Deus estava dizendo para mim, no meio dessa confusão: eu vou abrir uma porta para você. Na verdade essa porta já foi aberta. João capítulo 10 versículo 9: eu sou a porta. Eu sei que foi o Espírito Santo. Pastor, mas você leu que o mundo não recebe o Espírito Santo. Não recebi ele, mas ele falou comigo, irmão, de fora para dentro. Hoje ele fala de dentro para fora. Clailton, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, uma certeza. Mas eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu parei assim, a minha esposa disse: minha namorada na época, minha esposa, né? Disse: o que foi? Disse: nada. Depois, voltando para casa, eu não bebia, não usava droga. A droga mais forte que eu usava era house preto com água, com gás. Ficava doidão com house preto. E eu disse para ela: eu ouvi uma voz. Ela disse: o quê? O que essa voz falou? Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, irmão. Eu não tinha nenhum crente na minha família. E o único amigo que havia se convertido me abandonou. Porque tem crente que faz isso, ele se converte e abandona os amigos lá fora. Ai, não quero ser chato, irmão. Seja chato. E Deus continuou falando comigo. Foi essa mesma voz que eu ouvi quando o pastor Luiz Silva estava pregando sobre Lucas 19, sobre Zaqueu. E eu nem esperei terminar a mensagem. No meio da mensagem eu levantei e fui lá, estendi a mão para minha esposa. A gente foi lá na frente, dobrou os joelhos, aceitando Jesus. Em fevereiro vai fazer 32 anos que eu fiz isso. Eu não chorei naquele dia, mas o Espírito Santo me convenceu que Ele era a única maneira de tornar o meu Espírito Santo. Era a única maneira de eu me tornar o marido que a minha esposa merecia e precisava, o pai que os meus filhos mereciam e precisavam. E naquele dia, no meio da mensagem, eu entreguei meu coração a Jesus. E Ele falou para mim, como Ele falou para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa.
já tive fraco muitas vezes, já briguei com Deus muitas vezes, mas nunca me desviei, irmão, porque depois que eu ouvi essa voz eu não prestei mais. Foi essa mesma voz que eu ouvi dizendo: doa a tua casa. Um ano que vem eu vou construir uma casa top, irmão, a casa mais bonita da rua. Ô irmão, se alegre com os que se alegram. Diga para o irmão do lado: está tudo pago já, não se preocupa. Não vai ser a maior casa da rua, porque eu não gosto de casa grande, mas vai ser uma casa bonita, confortável. O meu quarto vai ser em cima da garagem com sacada, irmão. Foi essa mesma voz que um dia, quando eu fui dar uma máquina de lavar para uma mulher, eu fui lá comprar uma baratinha. Quanto é que é uma desse tanquinho? Aquela voz perguntou: tu tem um tanquinho em casa? Digo: não, só aqui. Um tanquinho com uma trouxinha de roupa em cima. Deus disse: se é para doar, doa a mesma máquina que tu tem. Mas custa milão, Senhor. Eu disse: doa a mesma que você tem, porque quando eu fui doar alguma coisa para ti, eu doei a mesma coisa que eu era, o meu filho. Eu disse: tá bom. Fui lá, dei. Pior é que Deus faz assim, ó, tu vai lá, tu compra e paga e diz que foi eu que estou dando. Ó, Deus está te dando. Eu fui pregar no Rio Grande do Sul um tempo depois. A máquina custou R$1.000, isso já é coisa de 10 anos atrás. 10 anos. A máquina custou R$1.000 de lavar, fazia tudo, paguei em 10 vezes. Fui pregar, preguei em Novo Hamburgo, uma conferência para jovens. Depois de umas semanas, um jovem me ligou, disse: pastor, eu não estou conseguindo mais dormir. Eu disse: por quê? Deus mandou eu tirar um dinheiro que eu estava guardando para minha faculdade e entregar para você. Eu disse: é de Deus, rapaz. Deixa Deus te usar, meu filho. Eu disse: e quanto é que é? Ele disse: R$1.000. Deus deu um pedala robinha assim, ó, e ó, que eu mando tu pagar em 10 vezes, eu te devolvo à vista, rapaz. Aí Deus mandou dar um fogão. Eu disse: mas também já está abusando agora. Vai querer que agora saia o Silvio Santos. Deus dá um fogão, R$500, paguei no fogão em 10 vezes. Irmão, uma semana depois, fui pregar em Criciúma. Estava vendendo meus livros. Depois do culto veio uma senhora loira e disse assim, ó, nunca esqueci a frase dela: mandou, tá mandado, deu, tá dado. E eu disse: é de Deus. Dá aqui isso aqui. Disse para a mulher: fica aí vendendo que eu vou no banheiro agora. Fui lá olhar. O fogão custou R$500. Fala para mim, irmão, eu sei que você tem dom de adivinhação. Quanto você acha que tinha no envelope? Vejo que és profeta. R$500. Eu disse: não precisa dar um pedala Robin, já entendi. O que o Senhor faz a gente pagar em 10 vezes, o Senhor paga à vista. Ele disse: é desse jeito. Pastor, não tem nada novo? Tem. Meses atrás, o irmão disse para mim: pastor, estava passando na frente do parque, do circo, disse para a minha filha garupa de bis: olha que circo bonito. Brum, bati a moto. A mulher dele disse: pastor, ele está lá chorando, desanimado. Deus disse: liga para ele e diz que você vai pagar o conserto. Eu perguntei para ele: quanto você acha que vai dar? Ele disse: pastor, 1.500, então eu vou te dar 1.500. Foi 2,5, mas eu prometi 1.500, dei só 1.500. Isso foi meio-dia, irmão. Meio-dia. Eu disse para ele: manda lá que eu vou pagar o 1.500. Terça-feira vim para o Querigma. Terminei de dar aula, veio o irmão aqui da igreja no mesmo dia. Eu disse: pastor, vem cá. Eu disse: vem cá, você é a mesma distância? Brinquei, depois fui. Eu disse: o que foi? Ele assim: quanto que você falta pagar dos teus pneus? Porque eu sempre botava pneu xing-ling no meu carro, irmão, importado. Se desse um sol bem quente no asfalto, descolava pneu. Dessa vez eu botei um bom. Aproveitei que o Lucas vendeu fiado, botei um bom. Tinha dado quinhentão, sobrava, faltava 1.500. E eu disse para ele: olha, falta exatamente 1.500. Ele disse: vou falar com o Lucas, deixa que eu pago. No mesmo dia, o mesmo valor. Pastor, você está falando isso que agora você vai fazer um apelo para a gente fazer uma oferta para o lote? Negativo, irmão, eu não apelo com ninguém. Eu só estou dizendo que você ouve a voz do Espírito Santo.
Quando você sente no coração uma voz mandando você fazer algo que a sua carne não gostaria de fazer. Seja sensível a Deus. Não é só para doar financeiramente, é para qualquer coisa. Esteja disponível para Deus. Tem gente, irmão, que a vida está uma maravilha, e ela ainda fica, não sei se Deus falar comigo, acho que eu vou estar indo na estrada, eu vou receber um radug do céu no peito, vou levantar crente. Não é assim que funciona, queridão. É racional. É aquela voz no seu coração dizendo, faça. Mas eu não estou com vontade, faça. E depois que você faz, você sente um alívio, e a recompensa vem e não demora. É por isso, irmão, que eu não fico tentando convencer gente, aceita Jesus. Jesus não é uma mercadoria, irmão, barata. Ele não é um abacaxi. Você nunca vai ver uma abelha tentando convencer uma mosca que mel é melhor do que cocô. Nunca vai ver uma abelha dizendo, mosca, não, para de pisar no cocô. Estou louco para falar aquela outra palavra com M. Não, mosca, para de pisar no cocô, nas fezes. Não, pisa no melzinho. Você nunca vai ver a abelha fazendo isso, irmão. A mosca olha para a abelha, a mosca está assim, né, lá no... E a abelhinha está lá assim, ó. Melzinho. Deus botou numa terra que manda leite e mel aí. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça.